Olá, bom dia. Hoje é dia 22 de setembro, uma terça-feira, e são 7 horas da manhã. Estamos começando mais um Today, as pessoas já estão entrando aqui, muito legal, né? Sejam bem-vindas, SOS, né? Sou Simone Reis, a Luciene, a Adriana, o Jay está conosco também. Alcan... Como é que é? Deixa eu ver isso aqui direitinho aqui. Alcântara Elizabeth. Elizabeth Alcântara, então. Não. Quem mais aqui? A Gozain Filipo, a Cláudia Lima também, a Rosa está conosco, a Lucy, o Rubia Maia, Dulcinea Tobias, né? O Gilmar também está aqui conosco, a Cláudia Lima, legal. A Simone comemorando aqui que choveu, é isso mesmo. Depois de bastante tempo, choveu. A Nana Berton, a Márcia também está aqui conosco, a Adriana, bacana. A Gua Carvalho, Roseli Krause, Maria Aparecida, bacana pessoal. A Rosa, ela é de Itaperuna, Rio de Janeiro, bacana. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês, né? Já bem cedinho de manhã para a gente poder conversar sobre saúde, né? Sempre um privilégio. E eu queria começar compartilhando com vocês, né, uma matéria falando sobre a questão do coronavírus, mais uma vez, né? Mas aí eu queria compartilhar com vocês essa matéria aqui, ó, falando sobre a Argentina. Então diz assim, ó, a Argentina registra recorde diário de mortos por Covid-19 em 6 meses de confinamento. Foram 429 óbitos, maior número desde o início de medidas que começaram lá no dia 20 de março. Casos diminuíram em Buenos Aires, que inicia esta semana nova etapa de flexibilização, com funcionamento de restaurantes, com espaços externos e obras de construção em etapa final e algumas outras atividades. Mas algo que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. No começo dessa pandemia, nós tivemos então aquele processo de isolamento, né, que foi proposto pelo governo para que nós ficássemos em casa, não ficássemos circulando, não tivéssemos o contato com as pessoas e assim a gente pudesse, né, controlar essa pandemia que estava no seu início e se espalhando rapidamente pelo mundo. Fizemos, né, aquele isolamento, não foi da maneira como deveria ter sido, porém a gente percebe que o Brasil passou, né, aparentemente pela fase mais crítica da doença, mesmo não fazendo aquela parte do isolamento que deveria ter sido feita lá no início, mas também que talvez tenha começado muito cedo, né? Poderia ter esperado um pouco mais os casos começarem a se manifestar para a gente começar. A gente estava fazendo isolamento em locais que não tinham nenhum caso, né? Não tinha circulação de vírus. Então não adianta você isolar na hora que você não tem o vírus circulando. Mas depois nós começamos a flexibilização, porque aí não tinha mais como manter o isolamento, né, devido a você começar a comprometer também as questões financeiras dos municípios. E nesse caso começamos a fazer o isolamento na hora que o vírus estava tendo a sua circulação. Bom, interessante a gente observar esses detalhes, né? Paramos antes, né, e começamos antes também, né? Paramos antes da hora e começamos antes da hora. E aí tivemos, né, aquele crescimento absurdo do número de mortes, passando aí de 1.000 mortos e ficando nesse platô elevadíssimo durante muito tempo. A Argentina foi o mesmo caso. A Argentina também fez um isolamento muito mais rígido do que o nosso, mas um isolamento no momento que ainda não tinha vírus circulando, né? E agora que eles precisam fazer a flexibilização, o vírus está circulando e o número de mortes tem aumentado. Nós estamos falando de um país muito menor do que o Brasil, né? A Argentina é muito menor do que o Brasil. Nós percebemos aqui 429, ou seja, mais ou menos metade daquilo que foi o platô nosso aí de 1.000 mortos, né? E está na fase de crescimento ainda do número de mortes. Então, assim, é uma doença muito complicada, é uma doença que, mesmo que a gente se esforce para fazer a nossa parte,
nós sabemos que ela vai, né, causar muito estrago. Agora imagina se nós não fizermos a nossa parte ainda, o tamanho do estrago, né, que essa doença ainda vai continuar causando. Bom, ontem eu compartilhei com vocês uma informação do Dória falando lá do número de doses da vacina Coronavac, né, produzida por um laboratório chinês, que disse que agora no mês de outubro já vai estar disponível em São Paulo, né, vamos ver, né? Nessa pandemia, tudo que eles falam e prazos que estabelecem não são cumpridos, né? Até agora a gente não viu cumprimento de prazo nenhum, né? Lembra no Rio de Janeiro, quando foi aqueles hospitais de campanha, que era para poder ficarem prontos e não ficaram prontos e até acabaram derrubando lá o governo do estado do Rio de Janeiro? Então, assim, tudo que é prometido não é cumprido na pandemia. Então, vamos pagar para ver, vamos aguardar mais um tempo, mas a questão é, nós devemos continuar fazendo a nossa parte. Isso é importante. Continue cuidando da sua imunidade, isso é fundamental, né? Pesquisas publicadas aí, né, na semana passada mostram que realmente a obesidade tem um peso muito grande, né, no número de mortalidade. Então devemos realmente focar no controle do peso, cuidado com o que você come, né? Cuidado para não ficar compensando, né, seus problemas emocionais na comida nesse momento de pandemia. Muitos ainda estão em home office, têm uma facilidade muito grande de ter ao alcance a comida. Cuidado, né? Cuidado. Foque em momentos, né, de prazer, né, que não tenham calorias envolvidas, ou seja, vai brincar com os filhos, né, vai fazer uma boa leitura, ouvir uma boa música, assistir de repente um filme, alguma coisa, mas não foque na comida como sendo uma válvula de escape para esse momento que a gente ainda está vivendo, ok? Cuide com a questão da alimentação. Não abra mão da sua atividade física, isso é muito importante para controle de peso. Já estamos podendo frequentar alguns ambientes abertos, então vá com cuidado, mas faça a sua atividade física preferencialmente ao ar livre, porque aí você também toma sol, que ajuda a melhorar a imunidade. O sol, ele tem a capacidade de ser bactericida e virucida, então é importante nós tomarmos sol. Se fizermos o exercício ao ar livre, já tem esse benefício, né, de tomar sol. O sol da manhã estimula a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, ajuda no controle das emoções, né, que vai trazer um benefício muito grande nesse momento de pandemia. Outra coisa que devemos também, né, nos preocupar é com o nosso horário de sono. Cuidado com essa questão da perda da rotina no momento da pandemia. Muitos perderam a rotina, os filhos não estão indo para a escola ainda, então não acordam mais cedo, dormem muito tarde. Isso é péssimo, né, para a questão imunológica. É durante a noite que construímos a nossa imunidade. Se precisarmos sair, né, vamos sair com todos os cuidados necessários, usando aí esses equipamentos de proteção que a gente tem, que é o álcool em gel, mais a máscara. Cuidado na hora de você estar exposto em ambientes, né, onde o vírus fica circulando no ar-condicionado, ou seja, ambientes fechados, né, isso é um problema também. Evite ao máximo, né? Continue se precavendo, porque realmente ainda temos um nível de mortalidade elevado e sabemos que a doença ainda não está controlada. Não tem vacina e nem medicação, ou seja, estamos só na fase de contenção, nada de resolver o problema ainda. Então, queria deixar esse alerta mais uma vez. Tem muita gente achando que tudo já acabou, né? E não acabou nada não. Temos aí na Argentina, um país vizinho nosso, esse crescimento rápido da doença agora, e isso tudo pode fazer com que a doença também volte a circular nos estados do sul, onde nós fazemos fronteira com a Argentina. Então, tudo isso é importante. O pessoal está comemorando aqui, ó, que começou a chover, né? Pois é, Brasília ontem choveu e sim, choveu quase que o dia todo. Eu achei muito legal, achei ótimo. O clima a gente percebe que para respirar já está muito melhor, né? Muito melhor. Simone disse que hoje tem muita gente querendo participar, pois eu não vi, foi ninguém aqui. Eu fiquei falando do corona e não vi ninguém pedindo. Deixa eu ver aqui quem que pediu para poder participar. Vamos ver se eu encontro aqui quem fez o pedido para participar. Vamos lá, estou procurando. Achei. Cláudia Lima fez o pedido. Legal. Então vamos com você, Cláudia. Já se prepara aí. Aguardando conexão com Cláudia. Eu vou anotar aqui, vamos ver se vai dar certo, Cláudia. Opa, deu certo. Bom dia, Cláudia.
Bom dia. Tudo bem? Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo, sim. Ah, ótimo. Eu tô mais ou menos, eu tô assim cheia de dúvidas Ah, e é. problemas. Cheia de dúvidas e problemas. Primeiro me conta de onde que você está falando, Cláudio. Eu moro no Piauí, eu moro no interior do Piauí, uma cidade chamada Angical. Piauí, Angical? Isso, Angical do Piauí. Não conheço. Eu conheço Teresina. Em Teresina eu já fui, né? Sim, é a Quente, capital. muito quente. Bastante. E nós estamos no BR Obró, é 38, 40 graus. Pois é, O né? sol já está aqui brilhando, queimando já. Eu fui em novembro, né, em Teresina. Aí quando eu cheguei ali no aeroporto, né, fui descer do avião, a gente saiu do ar-condicionado do avião e aí veio aquele mormaço do calor, né, de Choque. Teresina. Eu virei para minha esposa e falei assim, Nete, o que é isso? Ela falou o quê? Eu falei, eu conheci o calor, não sabia que tinha um negócio depois do calor ainda. Exatamente assim. Pois é. E aí eu descobri que vocês têm um combustível aí para poder manter a gente vivo no período, né, desse calor aí, que é a tal da cajuína, né? Acho que eu nunca bebi tanta cajuína na minha vida, Muito boa, né? Muito igual deliciosa. nesse período que eu estava em Teresina, foi meu combustível para sobrevivência, né? Mas olha, Verdade. cajuína realmente é gostosa e o calor realmente é quente, aí é diferente. E sabe uma coisa que eu achei engraçado em Teresina? É que assim, você sente menos calor estando no sol do que estando na sombra. Porque na sombra você espera vir aquele ventinho fresco e não vem, não. Vem um bafo quente que parece que tem alguém Gente, soprando um bafo na gente. Agora, quando você está no é desse sol, jeito. você já está no sol mesmo, você sabe que é quente e pronto. Então, eu senti menos calor no sol do que na sombra. É interessante, né? É desse Interessante. jeito. Pois é, quente. Vamos lá então. Em que eu posso te ajudar, Cláudia? Você disse que tem várias dúvidas, vamos ver quais são. Então, doutor, eu fiz uns exames ontem, estou com o resultado aqui. O que tem O ano aí? passado eu já tinha feito a dosagem, né, de colesterol, triglicérides, eles estavam aumentados. Aí eu fiz algumas mudanças e usei alguns medicamentos também. Colesterol e E triglicerídeo alterado do ano passado. isso. Uhum. Aí esse ano eu fiz em junho, já estavam melhores a taxa, mas eu não passei em médico nenhum. Estávamos em pandemia e aqui foi um caos. Sério? No mês de março eu desenvolvi um ferimento na minha perna e ele não curava de jeito nenhum. Foram muitas dores, edema, um terror. Precisei procurar um vascular e aí descobri que eu estou com uma insuficiência vascular no membro inferior esquerdo. Uhum. E estou esperando passar a pandemia para fazer um procedimento cirúrgico. Vou fazer uma safenectomia. Precisei fazer avaliação cardiológica, então ele me pediu, mas o médico estava com muita economia nos pedidos. Ah, é? Ele não queria pedir tudo. E ele pediu colesterol e triglicérides. Eu não confirmei na hora, não vieram as taxas, mas eu tenho a taxa de junho, o resultado aqui de junho. Certo. E é tanta coisa que eu quero falar. Vai organizando as ideias aí, que você vai falando e eu vou anotando o que é importante para a gente conversar em cima disso. De março para cá, eu fiz algumas mudanças. Eu participei aí do jejum continuado e me ajudou muito, porque eu era uma pessoa que tinha uma fome emocional muito grande. A Quase gente passa todos. por várias situações na vida e aí você não tem muito tempo nem para pensar, nem para se cuidar. Eu passei alguns anos cuidando da minha mãe com Alzheimer e eu não ia fazer exames, fazer consulta, e engordei muito, né, o peso, assim, eu quase cheguei aos 3 dígitos. Uau. Que Aí, altura que você tem? quando... Oi? Que altura que você tem? 1,65 m. É.
Bastante, para quem tem 1,65. Falar igual um amigo meu, né? Você não estava acima do peso para a altura que você tem, você estava abaixo da altura para o peso que você tem, né? Bom. Então, hoje eu estou com 93 quilos ainda, com todas as mudanças. E minha mãe faleceu em agosto, né? Esse ano eu pensei assim que ia começar a reestruturar para eu me cuidar, para eu procurar o que eu precisava. Aí veio a pandemia, né? Aquela loucura. Mesmo assim, depois do jejum continuado, eu percebi que eu consigo controlar um pouco mais. Estou conseguindo fazer 3 refeições e ainda estou com 93 quilos. Uhum. Fui ao ortopedista porque eu tinha muita dor lombar. E aí ontem ele me deu o resultado do exame. E aí pronto, né? O mundo caiu mais uma vez. Eu estou com 3 hérnias de disco. Eu estou com artrose nos 2 joelhos, no ombro e tudo mais. A coluna escorregou, está desviada. E ele me falou que se eu não emagrecer, não vai melhorar a minha situação. Né? Eu vou continuar sentindo as dores. Ele me passou alguns medicamentos. E é isso. Resumidamente, é isso. Tá. Quando você, por exemplo, diz ali da questão da dificuldade da cicatrização, você descobriu esse problema vascular, mas não tem problema com relação à glicose, não, né? Não é diabética. Então, eu não tenho diagnóstico de diabetes, mas eu tenho uma glicemia de ontem de 100. Aí eu pedi por conta a hemoglobina glicada. Aí eu queria te passar o resultado também. A glicada deu 5,7. É o limite, né? E a média 116,9. Pois é. Parece já ter um caso de pré-diabetes, né? Mas isso por causa do peso também, né? A gente sabe que o peso interfere bastante. E deixa eu fazer mais uma pergunta e emendar aqui para a gente descobrir todos os problemas já de uma vez. E as questões emocionais, como estão? Até então, bem complicados, né? Eu percebo que eu melhorei muito. Eu comecei aí na pandemia, embora eu não tenha diminuído meu trabalho, eu continuei trabalhando, né? Porque as pessoas que viveram um caso de amor com a cama e o sofá. Eu não tive isso, não. Continuei trabalhando porque precisava mesmo. E, então, eu me sinto muito melhor do que há um tempo atrás, do que o ano passado. Eu estou conseguindo trabalhar algumas questões. Legal. Abrindo os olhos e me cuidando mais. Mas ainda estou com tudo isso alterado, né? Sim. Não, mas pelo menos essa questão do controle emocional, ela é muito importante, porque é ela que nos dá capacidade para implementar as mudanças que temos que fazer, né? Então, isso é necessário. Ó, tem gente dizendo aqui que está com inveja do calor aí de vocês, que lá na cidade dela, no Rio Grande do Sul, está fazendo 7 graus. Ai, que saudade que eu tenho da temperatura baixa. Ibirapuita, no Rio Grande do Sul, está 7 graus. Foi a Andréia Moraes que falou, né? Então, assim, realmente a coisa é complicada. Esse Brasilzão aí é um continente e as temperaturas são muito diferentes, né? Muito diferentes. Bom, em Brasília hoje eu não faço ideia de quanto que tá meio nublado aqui, mas se quem quiser continuar chovendo aqui eu não vou reclamar de maneira nenhuma. Bom, vamos começar a trabalhar esses problemas aqui então, dona Cláudia. Tem bastante coisa, hein? Vamos lá. Eu coletei vitamina D também, doutor. Tá aqui o resultado. Opa, então já aproveita e fala, porque quando eu for chegar na parte da artrose aqui já vai me interessar. Fiquei muito triste com o resultado. 30,7. Até que não tá ruim, não. Não, ó, tá no nível de suficiência. Claro que a gente espera sempre um pouco mais, mas não está ruim, não. Se a gente for observar, 7 de cada 10 brasileiros está com menos de 30, você é uma dos 3 que está acima dos 30.
pelo menos algo bom. Pois é, pois é. Deixa eu te falar uma outra 30,7. coisa. Sim, claro. Eu optei por eliminar a carne vermelha, Ok. né, aos 3 meses atrás. Uhum. E a minha mãe, ela parou de usar carne vermelha e tal, e lógico que teve os problemas emocionais que eu penso que contribuíram, mas ela desenvolveu Alzheimer, sabe? Uhum. E às vezes minha menina fica perguntando, mãe, a senhora vai ter Alzheimer? Né, eu fico assim muito preocupada quando eu vejo a vitamina D, quando eu te ouço, eu realmente fico preocupada com essa questão. Sim. Né? Então, uma outra questão que eu quero aprender a me alimentar de forma correta, né, da melhor forma possível, Uhum. para diminuir meu peso e para eu não ter certas complicações. Certo. Sabe que a retirada da carne, ela ajuda mais a evitar o Alzheimer do que causar o Alzheimer, né? Mas aí nós temos aqueles dois vieses. Quais são eles, né? O primeiro, quando a gente pensa na questão da vitamina B12. A carne vermelha é uma fonte de B12. E muitas vezes a pessoa para a carne vermelha ou para outros produtos de origem animal que são fontes de B12, mas não se preocupa em fazer a suplementação, a correção, né? Então, é importante observar esse detalhe. Porém, a carne vermelha a gente sabe que é muito concentrada em metionina, que aumenta a homocisteína. E aí temos um fator de risco para desenvolver o Alzheimer. Então veja que a falta da carne sem a suplementação pode ser um problema. Mas a presença da carne, né, mesmo com a B12 normal, também pode ser um problema. Então eu prefiro a retirada, contanto que a gente observe a necessidade da suplementação da vitamina B12, né, que é muito importante. Ontem à noite eu estava avaliando o exame de uma pessoa e eu fiquei assustado, né? E hoje nem gravei ontem à noite não, porque eu falei, nossa, eu vou gerar insônia para a pessoa se eu gravar, né, o áudio aqui explicando os problemas que ela tem. Então eu vou gravar hoje, mas assim, tá um caos, tá um caos. Então assim, muitas alterações e uma delas é a homocisteína dela que está em 13,7 mais ou menos. E é alta, né? Então a gente sabe que ali tem um potencial elevado para o desenvolvimento do Alzheimer. E o ácido fólico dela está baixíssimo, baixíssimo, assim que me assustou mesmo. O normal do ácido fólico a gente espera que ele esteja acima de 12, mas acima de 5 é normal. A gente espera acima de 12. O dela está em menos de 2,7, né? Então está complicado. Então é algo a se pensar. E quando a gente pensa no Alzheimer, vamos começar por essa vitamina D aqui, ó. Segundo um protocolo, né, que eu estava lendo de uma universidade americana, que o corpo médico, eles afirmam que é possível a gente evitar e também reverter o Alzheimer. Um dos pontos que eles abordam bastante é a questão da vitamina D, né? Onde eles dizem que o ideal é que essa vitamina D esteja acima de 50 para prevenção do Alzheimer. Eu sempre tenho dito que o ideal é que a gente esteja acima de 40, porque assim, 30 é normal? Sim, 30 é normal, mas a gente está bem ali na beirinha, né? Bem na beirinha. Então, é interessante que a gente realmente consiga subir um pouco mais. Então, eu tenho sugerido acima de 40. Pensando em já ter tido um caso de Alzheimer na família, né? Eu acredito que realmente você deveria fazer uma correção e tentar jogar para cima de 50 essa sua vitamina D, né? Vai valer a pena. Sim. Não que a sua esteja ruim, que fique claro. Então, a sua está normal, porém, já tendo esse histórico aí de Alzheimer na família e ainda a filha que fica perguntando e gerando uma pressão na tua cabeça aí para você não ter, né? Vamos jogar ela para cima de 50. Então, depois a gente vê como fazer a correção. Ó, a Rubia Maia diz assim, ó, que a homocisteína dela deu 6 e pergunta se está normal. Está ótimo. Abaixo de 7 é o ideal. Abaixo de 7 é ideal. Então, assim, Rubia, se a sua vitamina B12, né, e a sua vitamina B6 e B9 estiverem normal, e provavelmente estão por essa homocisteína, você vai morrer um dia, mas não vai ser de Alzheimer, não vai ter. Esse daí você pode ficar tranquilo. Se continuar mantendo desse jeito aí, tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, com relação à sua vitamina D, você fez correção para estar nesse nível ou é a correção que vocês fazem só de morar no Piauí? No início da pandemia, teve assim aquela loucura. Eu trabalho na área hospitalar, certo, mas eu não estou na linha de frente com o Covid, né? Então, todo mundo começou a tomar vitamina D e zinco, né?
E eu tomei alguns, eu não terminei, eu tô com um vidro aqui ainda. Ela é de 2000 e tomava um comprimido só. Mais ou menos uns 15 dias só que eu tomei. Tá. Deveria tomar mais, né? Mas assim, você já tem aí o sol em abundância também, só se expor no horário correto. Sabe que eu já imaginava que você era da área de saúde, porque quando você falou assim, aí eu pedi hemoglobina glicada, eu falei, ela tá sabendo de algumas coisas aí né, que muita gente não sabe. Que área que é a sua, Cláudia? Eu sou enfermeira. Legal. Então eu já estava com essa ideia na cabeça, que você era da área de saúde, mas não falei nada, eu falei, em algum momento ela vai me contar e vai matar minha curiosidade. Por isso que eu não parei de trabalhar, né? Não teve como. A Pois gente é, continuou com os eu plantões. fui juntando, né, as pecinhas aqui, eu já estava quase dizendo, mas eu falei, mas vou ficar quietinho aqui, né? Bom, aí um aspecto interessante da gente analisar é o seguinte, zinco realmente é importante para a imunidade, né? E ontem, eu avaliando esse mesmo exame dessa paciente, ela está com zinco baixo também, que não é o normal, mas está baixo, né? Na verdade, essa paciente, eu vou ter que ter uma conversa muito séria com ela, porque tem muita coisa para corrigir, né? Muita coisa. É aluna do meu curso lá do Transformação Vital, né? Tem muita coisa, né? E eu vou ter que dar uma atenção especial para ela. Um aspecto que a gente tem que considerar é o seguinte: quando a nossa vitamina D começa a ficar baixa, a gente sabe que o cálcio ele não vai para a região onde deveria ir. Então ele começa a circular na corrente sanguínea. E o cálcio na corrente sanguínea é terrível. Ele não pode ficar lá, porque ele é um dos fatores de coagulação. Então ele pode formar um trombo, e aí complica a situação, né? Porque esse trombo pode entupir lá uma veia de pequeno calibre, vai me gerar lá um AVC, vai acabar gerando um infarto agudo do miocárdio, uma isquemia, alguma coisa desse tipo. Então é muito ruim, né? Muito ruim. E nesse aspecto, então, a gente sabe que manter o nível de vitamina D normal é importante para colocar o cálcio nas regiões corretas. Qual região correta? Dentro do músculo, dentro do osso, é lá que o cálcio deve estar. Conforme o cálcio começa a circular na corrente sanguínea, porque a nossa vitamina D não está normal, aí ele precisa ser eliminado da corrente sanguínea. E nós temos 3 válvulas, né, de escape aí para poder jogar esse cálcio fora. Temos o fígado, temos o rim e temos as articulações. Oh, que coisa interessante. A articulação não é válvula de escape, né? Porque não está jogando para fora do organismo. Os outros ainda estão tentando jogar para fora, o rim e o fígado. Porém, ainda causa, né, os cálculos, né? Tanto na vesícula quanto nos rins. Mas quando vai para a articulação, começa a gerar o quê? A artrose. Começamos a calcificar nossas articulações. E aí você tem esse fator, né, da vitamina D que agora está normal, a gente não sabe como estava antes, mas você tem o fator peso também. O fator peso também é um problema. Por quê? Porque nosso organismo ele começa a fazer um processo todo de adaptação das nossas articulações na tentativa de encontrar, né, um posicionamento, digamos assim, mais confortável para esse peso que foi adquirido. Então é complicado. Você vê que a tua coluna foi tentar se ajustar e gerou 3 hernias de disco, né? Seu joelho está tentando se adequar a esse peso e gerou artrose, né? Então é uma situação complicada, onde a redução de peso realmente é fundamental. Como teu médico já disse, né? Não vou ficar puxando tua orelha, né, com relação a isso, mas assim, se não reduzir peso, não vai haver melhora com relação à artrose. Não vai haver melhora. O que nós podemos fazer então? Reduzir o peso é um aspecto, mas fazer o uso do cloreto de magnésio. Eu acho ele interessante para a gente poder colocar, né, o cloreto de magnésio no meio, né, de uma refeição e outra, ou na hora que a gente vai dormir, para que isso ajude a tentar descalcificar as articulações que estão calcificadas. Então, é um aspecto interessante o uso do cloreto de magnésio, né? É ruinzinho para tomar, mas é uma opção. Já tomou alguma vez, Cláudia? Então, né? A gente vai comprando as coisas. Eu tenho um magnésio PA aqui de 500 miligramas. Uhum. Como eu fiquei com muita dúvida no uso, eu não concluí também. Eu comecei, tomei um ou outro, aí fiquei com medo. Mas esse magnésio PA, 500 miligramas, pode ser? Sim, pode ser. Você E eu deve... uso entre as refeições, hein? Isso, 2 horas de diferença, ou antes ou depois. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Que você tenha tomado o seu de jejum às 7 horas da manhã,
Então, a partir das 9 você já poderia, né, fazer o uso desse magnésio. Até às Certo. 10, se fosse almoçar ao meio-dia, porque entre 9 e 10 daria pelo menos 2 horas depois e 2 horas antes, né? Ó, tem duas questões rapidinho aqui só para eu responder. Ó, por exemplo, a Teodora, e eu vi que a B. Helena já respondeu ali embaixo, dizendo que a vitamina B12 dela está em 862. E aí ela pergunta por quanto tempo que ela tem que tomar ou repetir o exame, né? Eu vi que a B. Helena disse que está ótimo, que é acima de 400, que eu sempre recomendo. Então, legal, bacana. E a repetição do exame é por volta de 6 meses a 1 ano. Normalmente a gente faz com 1 ano, né? E aí depois o Carlos diz assim, ó, que ele está tomando dose de 10.000 I de vitamina D, mas não fez, né, o exame. E aí pergunta se pode continuar, né, fazendo uso. Carlos, você pode continuar fazendo uso, mas o ideal é que a gente fizesse o exame por dois motivos. Primeiro, para saber qual a dose ideal para você fazer a sua correção. Segundo, para a gente saber quanto que essa correção surtiu de resultado, né? Quanto que ela trouxe de efeito para nós. Então, é bem interessante para a gente poder fazer a análise depois. Então, se você puder fazer o exame mesmo tomando as 10.000, vale a pena, né? Para que aí a gente tenha condições de fazer essa mensuração, né? Que é importante. Bom, então assim, continue usando esse magnésio que você já tem, né? Pelo jeito você não É. precisa comprar nada, você só precisa usar o que você já tem, né? Mas a minha Ai, ai. vitamina D, ela é só de 2000 I. Tá, mas você está com ela normal, 2.000 I, a gente usaria justamente para quem está com dose acima de 30. Então termina de tomar essa de 2.000 e depois aí repete o exame, aí a gente verifica em que nível que está e baseado nisso a gente faz uma correção para tentar chegar pelo menos aos 50, né? Para chegar aos 50. Bom, Certo. deixa eu vir para essa parte aqui de colesterol e triglicerídeo aqui. Ó. Você disse que fez uso de medicação. Qual medicação que você tomou, você lembra? Ciprofibrato. Então essa é para o triglicerídeo. Só foi o que eu tomei. Uhum. Então, você virou sua câmera aí agora, né? Então você tomou só para o Virei. triglicerídeo. Virou. Tá mostrando agora suas anotações aí. Eu tô vendo tudo, ó. 116,9, só não sei do que é. E agora? É só você clicar na tela, lá do lado esquerdo, geralmente. Né? O meu é do lado esquerdo superior, tem duas Deu flechinhas, né? certo? E aí já volta. Isso aí, já voltou. Certo. Bom, então veja só, fibrofibrato que você tomou é por triglicerídeo. Então, para o colesterol Foi você não só. tomou nada, né? Não. Beleza. Porque Verdade. assim, ó, quando a gente faz uso, né, de medicação para controle do colesterol, né, a gente tem aquela questão, né? Um medicamento é mais ou menos assim, né? Cobre a cabeça do santo, descobre o pé, né? Por quê? Ele vai retirar o colesterol que está no sangue, que é onde gera maior risco para nós. Mas vai jogar para dentro do fígado, que é onde gera menos risco para nós, mas mais risco para o fígado, eu falo, né? Porque o fígado vai se lascar com essa quantidade de gordura que vai ser, né, jogada para ele. Então o fígado vai fazer o quê? Uma parte dessa gordura vai começar a gerar um processo de esteatose hepática. Então, com relação ao colesterol, é muito complicado quando a gente tem que usar no uso de chegar no uso de alguma estatina, seja ela qual for, né? E a estatina tem esse papel. Tenta tirar do sangue, que é onde a gente tem o aumento lá do LDL, e é perigoso para a formação das placas de ateroma. Então, o médico pensa assim, opa, vou tirar da onde tem, né, maior risco e jogar para onde tem menor risco. Só que o fígado que vai começar a se lascar com essa história toda, porque vai ter que administrar isso. Esteatose hepática no futuro. Então é complicado o uso da medicação também. Não é aquela coisa assim que, oh, que maravilha, né? Reduziu meu colesterol do sangue. Tá? Tirou do sangue, mas jogou para onde? O negócio é que a gente precisa é gastar esse colesterol de alguma forma. E como que eu vou dar um jeito de eliminar esse colesterol? Eu consigo eliminar o colesterol de algumas formas, né? A Creuzinha disse um negócio engraçado aqui, ó. Minha médica disse que eu poderia escolher entre infarto, AVC ou cirrose, né? Então é mais ou menos isso, né? A tua médica foi É. bem dentro da realidade. É isso que acontece, né? Se ficar no sangue, é infarto ou AVC, e se for para dentro do fígado, ou é cirrose ou esteatose hepática. Então é complicada a situação, né? E Verdade. tem gente perguntando aqui, a Fátima, o que fazer se eu já tenho esteatose hepática? Então, vamos entender isso aqui do colesterol que vai servir para a esteatose também. Um aspecto muito importante é a gente entender o seguinte, nós temos que entender que quando falamos de colesterol, nós temos as frações do colesterol. Tem o HDL,
que é esse colesterol que, estando acima de 40 para homens, o ideal acima de 60 para mulheres, né, ajuda a evitar a formação das placas de ateroma. Então, nem todo colesterol é ruim, né? Nem todo colesterol é ruim. Nós temos uma parte do colesterol que cumpre um papel importante para nós e a outra que, se estiver dentro do nível normal, não faz nenhum mal para nós. Então, esse HDL tem que aumentar. E como que nós aumentamos o HDL? Fazendo atividade física, né? Quanto maior a carga de exercício que nós fazemos, melhor, né, o nosso nível de HDL. Por exemplo, essa paciente que eu falei que ela está cheia de problema, né? O exame dela está assim, um caos. Tem uma coisa boa lá no exame dela. O HDL dela está em 73, né, em 73. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa boa. Só que compensação, o VLDL dela está em 45 e o limite é 30, então está ruim também. Então tem coisas boas e ruins. Mas prática de atividade física provavelmente é uma coisa que aconteça na vida dela, né? Fiquei meio desconfiado, vou querer conversar com ela ali, porque tem alguma coisa que não bate. Porque fazendo aquela atividade física, né, que eu entendo que ela deva fazer para ter aquele nível de HDL, não era para ela também estar com o nível de glicose dela elevado, né? Então, vou tentar descobrir, né? Aquele exame ali está muito confuso, tem muitas coisas a revelar. Porém, a gente sabe que a atividade física vai ser muito importante, então, para você, para a gente tentar aumentar esse teu nível de HDL. Como é que está seu exercício físico com essas dores na coluna e joelho? Então, eu não posso, né? O médico não me orientou à academia, musculação agora não, ele me orientou a fazer RPG, depois Pilates, voltar com 6 meses para reavaliar para academia. Eu só faço caminhada, embora com o joelho ainda, o joelho desse jeito, mas eu tenho feito caminhada e estou procurando aumentar cada vez mais a distância que eu caminho. E é só o que eu estou fazendo, caminhada. E não consigo fazer todos os dias, porque eu tenho meus plantões. Aí eu caminho no plantão só. Mas quando eu estou em casa, eu estou caminhando daí umas 3 a 4 vezes na semana só. Tá. Então vamos conversar. Deixa eu só te falar, meu HDL de junho deu 58. Excelente, muito bom. E meu LDL 7,4. Tá bom também. Então, só que aí teve a medicação que você utilizou, né? Depois parou, né? Então tá normal, mas normal com medicação não é normal, né? Depois a gente vê isso daí. Mas olha só, essa caminhada aí, com artrose e com hernia de disco, não sei não, hein? Se o médico te proibiu até da musculação, que você consegue fazer exercícios estabilizados por causa dos aparelhos, né? Imagina o impacto da caminhada na tua coluna. Será que a caminhada é o melhor? Eu acho que o melhor, né, seria bicicleta. Seria bicicleta. Você tem bicicleta aí ou não? Eu tenho, mas eu andava quando eu não morava aqui, mas aqui eu não ando de bicicleta. Qual o motivo? Medo, porque eu moro num lugar que as pessoas andam de qualquer jeito, é moto para cima e para baixo e muita bicicleta, e eu tenho medo. Bom, Só se for uma ergométrica, que eu adquiri uma... Não sei o que seria a melhor opção, mas eu sei que a bicicleta seria a melhor opção, seja ergométrica, né, ou não. É porque a bicicleta, nesse momento, Cláudia, ela não geraria impacto, né, na tua coluna. Então, seria algo interessante, coisa que a caminhada gera, né, o impacto. Mesmo que não seja uma corrida, que não tenha um trote envolvido, só a caminhada já vai gerar. Ainda mais com 3 hernias de disco, né? Esse negócio pode dar uma complicada, de repente acaba pinçando um nervinho aí você vai descobrir, né, como minha esposa gosta de brincar, que é a doca do zoião, né? Aí a coisa fica feia, né? Porque eu estou com realmente muitas dores. Para levantar de manhã está muito difícil. E eu acho que a caminhada pode piorar um pouco essas dores, sabia? É claro que eu gostaria que você fizesse atividade física, né? E, se possível, ainda com uma intensidade até maior, mas a gente tem que respeitar as limitações que o corpo tem nesse momento, né? E talvez a caminhada ela seja mais prejudicial do que benéfica para você nesse momento, né?
É difícil, mas é uma realidade. E aí, no caso, a bicicleta eu vejo com, né, uma opção mais interessante. Eu vejo como uma opção mais interessante. Porque essa opção, ela não vai gerar impacto, né? Só vai ter a resistência. E ainda seria muito interessante você ir atrás, né, de um fisioterapeuta para poder ajudar você a regular também a altura da sua bicicleta, tudo direitinho, viu? Porque a gente sabe que a posição na bicicleta também é muito importante, né? Então, vale a pena a gente fazer, né, uma consulta lá num fisioterapeuta e falar assim, ó, me ajuda a dar uma regulada aí na minha bicicleta aí, né? Porque eles medem geralmente as alturas direitinho e conseguem regular a tua bicicleta ali, deixando na altura ideal para você, né? Isso é importante também, né? Porque andar de bicicleta numa posição ruim, né, que força a coluna, aí pode gerar mais problema. Então essa regulagem aí também é muito importante, tá? Mas eu vejo que a bicicleta é melhor que a caminhada. Bom, é um fato. Ok. Esse daí é um fato. RPG vai ser muito legal. Eu acho que até eu vou dar um jeito de voltar para RPG aqui. E RPG vai ser muito bacana, porque vai tentar colocar a tua coluna aí no lugar, tentar aliviar essas dores, né, que você tem tido, porque isso gera limitação. Isso é muito ruim, né? É muito ruim. Outra coisa que seria bem interessante seria atividades sem a força peso, né? A força gravitacional. Seriam atividades na água. Também poderiam ser uma opção. Só que atividades na água também a gente tem que lembrar o seguinte: como você está com hérnia de disco, né? A gente precisa verificar se movimentos de rotação também não poderiam gerar aí uma questão de pinçar um nervo. Porque se de repente você for fazer uma hidroginástica, na hidroginástica tem muito movimento de rotação também, né? E aí tem que observar se esses movimentos, né, de rotação não piorariam o caso. E se for natação, que também não tem a força gravitacional, né, nem sei se todos os tipos, né, de estilo de nado poderiam ser adequados. Provavelmente, né, o borboleta não. O borboleta provavelmente não, porque ele envolve um movimento de coluna para a pernada, e aí no caso talvez seja um pouco prejudicial. Já nadar, de repente, ali o crawl, costa, seja mais confortável. Então tem que analisar tudo isso, mas a gente sabe que não tendo a força gravitacional, isso diminui os impactos na coluna e é uma opção. Mas aí tem que verificar a questão dos movimentos de rotação, se isso não seriam piores para você, dependendo da posição onde estão as suas hérnias, né? Onde que elas estão, você sabe? Lombar. Então rotação provavelmente não vai ser a melhor opção. L3, entre L3, L5 e S1. Ixi. Borboleta você não poderia fazer de jeito nenhum, né? Porque vai mexer na coluna na região sacral e lombar. Crawl já daria, eu acho, né? Porque crawl é tranquilo, você não faz esse movimento, só rotação de braço, né? Costas também. Peito, acho que também já não daria, porque o peito tem inclinação na hora que você vai sair da água, né? Então, se fosse fazer natação, seria crawl e costas só, né? Que daria para fazer. Mas rotação não vai ser bom, não. Hidroginástica talvez não seja opção. Então, você vê, né, como é que é complicado a situação. A gente tem que analisar tudo isso, né? Tem que analisar tudo isso, porque depois pode piorar. Bom, já sabemos o que fazer aqui do colesterol. Fazer mais atividade física para poder melhorar o perfil. Porém, né, queremos reduzir também, para não ter uso da medicação mais. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a ingestão de fibras, abandonar consumo de alimentos refinados, né, comer aí bastante salada, bastante verdura, né, para ter bastante fibra e ajudar na eliminação da gordura via fezes. Como assim? Pois é, a nossa bile é composta basicamente de colesterol com pigmento, bilirrubina e biliverdina. Então, quando a gente faz o consumo de bastante fibra, a gente elimina uma parte desse colesterol, né, que estava no nosso intestino, nas fezes, e aí obrigamos o nosso corpo a ter que usar aquele colesterol que estava circulando na corrente sanguínea para produzir mais bile e assim por diante. Então, essa é uma forma de ajudar no controle. É gastar fazendo atividade física e eliminar o que for possível através das fezes, junto com fibras. Isso é muito importante. Cuidar do aspecto emocional e do horário de sono, porque são duas coisas importantes. Durmo muito mal. Você é enfermeira, né? Trabalhei muitos anos à noite, aí eu tenho muita dificuldade para dormir.
Já imaginava também. Isso é um problema, Cláudia, porque assim, ó, o horário de sono, a gente sabe que quem dorme mal, dorme tarde, aumenta a oxidação e produção de colesterol, né? Então, aumenta o cortisol e aumenta a produção de colesterol. Então, não é interessante. Então, cuidar do horário de sono também vai ser uma coisa muito importante. Por isso que foi a última dica que eu deixei para o colesterol aqui, porque eu sabia que a gente ia encontrar problema aqui já. Quando você falou, ainda mais quando você falou assim, meus plantões, eu falei, meu Deus, que não seja à noite, né? E Porque... não é à noite, é durante o dia, mas como eu moro no interior e trabalho na capital, eu trabalho em Teresina, eu tenho que levantar 4 horas da manhã, dia de plantão, né? Nossa. A noite que eu tenho para dormir, eu estou tentando deitar antes das 22, mas muitas vezes, quando é 2 horas da manhã, eu já acordo e eu não durmo mais. Quando você acorda às 2 horas da manhã, é porque você terminou o primeiro tempo de sono, né? O primeiro tempo de sono vai das 21h30 até por volta das 2 horas da manhã. Aí você fecha o primeiro tempo. Aí você vai começar o segundo tempo de sono. Só que algumas pessoas sofrem de maneira traumática para conseguir voltar a dormir. Eu chamo isso de maldição da madrugada, né? É complicado. E uma coisa que é importante, Cláudia, a gente lembrar o seguinte: para o insônia, o pior lugar às 2 horas da manhã é a cama. Porque ali na cama a gente vai ficar tentando dormir, não vai conseguir, vai começar a gerar um grau de agitação, o nível de estresse aumenta, e aí a gente não consegue dormir. Então a melhor opção é, se você acordou e está com dificuldade para dormir, levante-se, né? Levante-se, vá para uma região da casa onde tenha uma região ali que seja confortável, né? Que tenha uma poltrona confortável, um sofá, alguma coisa assim. Tenha um abajur de luz amarela, detalhe importante, não pode ser luz branca, e vá fazer uma boa leitura. Trabalhe ali exercícios de respiração, faça uma boa leitura. A hora que você perceber que o sono está voltando, aí você volta para a cama e continua dormindo. Porque ficar na cama tentando dormir é terrível. Eu não fico, eu não fico. O que você faz? Eu fico ansiosa demais. Aí eu faço de tudo, a hora que eu só não faço barulho, porque eu respeito o sono alheio. Mas eu levanto, aí eu vou água a planta, eu vou lavar roupa. 2 da manhã? O que eu tiver de pendência, eu vou resolvendo. Aí você também não está se ajudando, você não está atrapalhando os outros, mas também não está se ajudando, né? Porque E faço leitura também, às vezes faço leitura, mas com a luz normal, né? Não, tem que ser uma luz amarela. Né? Se você, por exemplo, for se envolver com lavar roupa, aí não vai rolar. Não vai conseguir voltar a dormir. Não, vai gerar agitação. Então, assim, porque a cabeça começa a funcionar e aí já pensa no outro dia, é complicado mesmo. Sim, isso eu levanto ruim. porque eu não suporto ficar na cama. É síndrome do pensamento acelerado, né? A gente já começa a sofrer por antecipação das atividades que tem que fazer logo mais. E dá desespero, porque a gente olha para o relógio e pensa, putz, são 2 horas, só tinha mais tanto tempo para dormir, ainda estou com dificuldade para voltar. Então isso é complicado, né? E aí o Lunay está dizendo assim, a mulher é assim mesmo, né? KKKKK. Pois é, mulher é assim, por isso que elas têm 4 vezes mais ansiedade, estresse e depressão do que os homens, né? Então tem que mudar, não é porque é assim que tem que continuar sendo assim. Tem que mudar esse aspecto. Então assim, exercícios respiratórios são muito bons porque oxigenam o cérebro e ajudam a trazer um grau de relaxamento. Leitura é interessante porque a leitura tira o foco do problema. Então a gente para muitas vezes de ficar pensando nas atividades que tem que fazer no dia seguinte e aí a gente consegue, de uma maneira mais tranquila, diminuir essa agitação mental. Só que uma luz amarela, ela é interessante, por quê? Porque ela não destrói a melatonina. A luz branca destrói, né? A luz branca destrói a melatonina. Então não é uma opção interessante, luz branca de maneira nenhuma. Ela vai destruir a melatonina, você vai ter dificuldade para voltar a dormir. Então esse é um aspecto bem interessante, que vai te ajudar em muitas áreas do que você falou. Veja só, se você conseguir dormir melhor, vai te ajudar a controlar colesterol e triglicerídeo, né? Claro que triglicerídeo você tem que reduzir o consumo de carboidrato também, não só na quantidade, mas melhorar a qualidade daquilo que se ingere, né? Dormir também vai te ajudar bastante nessa questão aqui dos problemas vasculares, né? Porque a gente sabe que o cortisol, ficando elevado porque a gente não dorme direito, ele gera vasoconstrição periférica, então piora a circulação. Problema.
Com relação ao controle de peso, quem não dorme não emagrece, né? E veja que você já Essa não é fez. Pois é. E veja que você já fez mudanças e não conseguiu reduzir tanto. Você chegou num nível que ficou estável, né? Chegou no 93 e parou. Então, esse é um aspecto também, né? Se não dormir cedo também, não vai conseguir fazer, né, o controle da glicemia. E aí fez hemoglobina glicada, deu no limite para o diabetes já, né? Então tem que cuidar, já está num caso de pré-diabetes aí. Então veja que se não dormir, você não vai conseguir resolver um monte dos problemas que você tem, Cláudio. Então essa questão do sono é muito importante. Eu vejo assim que nós como profissional de saúde, incluindo eu, você e todos os demais, muitas vezes somos muito negligentes com relação a essa questão do sono. Abordamos muito pouco esse aspecto. Falamos muito pouco sobre algo que é tão importante para nós, né? Então a gente precisa ter um foco maior nessa questão do sono. Isso é fundamental para nós, é fundamental. E aí, nesse caso, dormir vai te ajudar em todos os problemas que você citou aqui para nós, né? certo. Colesterol e triglicerídeo, então, acho que já entendemos, né, o que a gente tem que fazer, né? Triglicerídeo é diminuir carboidrato, viu? Não tem como reduzir triglicerídeo se não for de forma medicamentosa, né, reduzindo o carboidrato. Mas aí vamos para outra coisa aqui que me interessou, que é essa questão da sua glicose, né? Bom, 93 quilos, 1,65, a gente sabe que tem bastante peso aí para poder reduzir. E o que vai acontecendo conforme a gente tem um aumento de peso? O aumento de peso, ele vai gerando, né, uma condição do organismo formar uma camada de gordura em volta da célula. Ixi, isso é um problema. Por quê? A insulina, que é o hormônio que vai fazer o transporte da glicose, né, até essas células alvos, né, onde elas precisam de nutriente, quando chega, não encontra o receptor de insulina. Se não encontra o receptor de insulina, é como se você tivesse ido lá ao centro de Teresina, no Piauí, né, e não encontrasse uma vaga de estacionamento, né? E aí você fica ali rodando, 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 até que você vai, né, e se afasta depois e tem que parar longe, ou então até desiste e vai embora, né? E eu sou de Maringá, no Paraná, e eu me lembro que em Maringá, né, se tem uma coisa que é difícil é encontrar estacionamento na região central da cidade, né? Ali é uma complicação, né? Muito difícil. E eu não morava tão longe assim do centro, então muitas vezes eu preferia ir a pé do que ficar procurando vaga de estacionamento. A insulina é mais ou menos assim, se ela vai na célula e fica procurando a vaga de estacionamento e não encontra porque a gordura ocupou, né, toda essa região aí, tampou a vaga de estacionamento, ela não tem muita paciência não de ficar ali procurando. Ela vai, não, vou levar você de volta, né? Vou levar você de volta. E aí leva de novo a glicose para a corrente sanguínea, né? Aí é o problema, porque aí a gente começa a apresentar um quadro de resistência insulínica devido ao aumento de peso. E é isso que você está sofrendo, uma resistência insulínica por causa do peso. Não é ainda um diabetes, está num quadro de pré-diabetes, né, num limiar ali, né, para se tornar diabético, porém é algo reversível e não está tão difícil de reverter, é só a gente conseguir reduzir o peso, né? E aí a gente fala, então está difícil. Não, também não está difícil. Reduzir o peso não é uma coisa tão complicada assim. O mais complicado é a gente conseguir manter o novo peso, né, do que reduzir o peso. O que a gente precisa observar? A gente precisa observar alguns detalhes. Eu já vi que existe um problema nessa história para a sua redução de peso, que é a dificuldade do sono, né? Isso interfere bastante na redução do peso. Mas uma coisa que é importante a gente considerar é o seguinte: quando o nosso nível de glicose também está um pouquinho mais elevado, Cláudio, isso quer dizer que não está entrando dentro da célula. Se não está entrando dentro da célula, o que acontece? A célula fala assim, essa infeliz não vai comer não, né? Porque não está chegando nutriente aqui para mim. Então, eu preciso que ela coma. Aí as células começam a reclamar e mandar mensagem para o cérebro, né? Mandar mensagem para o cérebro. Ô cérebro, manda essa infeliz comer, porque eu estou com fome. Não está chegando nutriente aqui para mim, não, né? E aí o que acontece? A resistência insulínica é um problema para a questão do emagrecimento, porque ela gera um aumento da fome. Gera um aumento da fome. Então o que acontece é que a gente tem dificuldade de reduzir também o volume de calorias ingeridas, porque as células não estão recebendo os nutrientes que precisam. Então isso é um problema. Então eu preciso fazer o quê? Forçar, né? Fazer com que realmente
aconteça a entrada da glicose dentro da célula. Como é que eu vou conseguir isso? Né? Fazendo atividade física. Por isso que o exercício físico para você, Cláudia, é algo fundamental. Vai te ajudar a controlar melhor o nível de glicose sanguínea, vai te ajudar a reduzir o peso, né? Vai melhorar também essas questões aí de fortalecimento da musculatura para você conseguir reduzir os problemas de artrose e da hernia de disco. Então eu vejo que hoje, pelo que a gente conseguiu conversar até agora, 2 focos você precisa ter. Óbvio que é complicado a gente focar em 2 coisas, porque a gente pega a nossa força de vontade e divide em 2 também. Mas até agora eu tenho visto que essa questão, né, do sono e da atividade física são suas prioridades. Porque desde o mês de março você disse que já começou a fazer mudanças no padrão da alimentação. Ou seja, a alimentação você já tem mudado. Né? Talvez ainda tenha que fazer mudanças maiores na questão da alimentação. Mas o seu foco hoje tem que ser ou sono ou exercício. Ou sono ou exercício. É isso que vai te ajudar a você resolver esses problemas que você tem sofrido agora. Né? E entre os 2, sono e exercício, qual dos 2 você acha que seria mais fácil para você mudar nesse momento? Eu estou preocupada com o exercício, né? Por conta da questão do pedalar. Né? Eu não tenho uma bicicleta ergométrica e na rua eu não saio, não tenho condição Tá, de sair, porque eu tenho medo mesmo. certo. E o sono eu vou tentar, eu estou tentando, eu tenho feito isso, tentando dormir mais, mas pelo menos 2 vezes não, eu tenho tipo 3 plantões, eu acordo de madrugada e 2 vezes na semana eu perco o sono assim tipo 1 e pouco, 2 horas. Então eu quero tentar trabalhar essa questão Ó, do sono. eu quero tentar. Não Eu é, não. vou, Ah, tá. Melhorou. Eu quero e tentar ainda não passou assim certo, muita confiança, né? eu vou, Não inspirou confiança. Então, assim, eu vou, eu vou. E certo. se eu vou, o que eu preciso fazer antes? Um planejamento. Tem que fazer um planejamento. Então, assim, tudo na vida, né, para ter sucesso, precisa de planejamento. Isso é um fato, a gente sabe disso. Eu enfatizo muito isso dentro do meu programa do Transformação Vital para os meus alunos, dizendo assim, ó, preciso do planejamento, porque o planejamento é o caminho mais curto para o sucesso. Então anotem essa frase aí, ó. O planejamento é o caminho mais curto para o sucesso. É muito importante a gente entender isso. Sem o planejamento, Cláudia, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Vai ficar Sim, tentando. E a gente não pode ficar verdade. mais tentando. A gente tem que trabalhar agora na resolução de problemas, tá? Então, com relação ao seu planejamento, vamos lá. Temos que fazer, então, o planejamento do sono. O que precisa ser observado? Temos mais aqui 2 minutinhos, vamos tentar aproveitar bem eles. O que a gente precisa observar? Primeiro, eu tenho que determinar o horário que eu vou para a cama. Tenho que determinar o horário que eu vou para a cama. Então, essa resposta ela é muito importante. Que horas que eu vou deitar? Não? Então, vou ter que estabelecer um horário e buscar cumprir esse horário como sendo um compromisso que eu tenho, né? Um compromisso meu com a cama, né? Então, tem que determinar. Isso é muito importante, tá? Segundo aspecto, para eu conseguir deitar nesse horário que eu determinei, né, quais são as atividades que eu tenho que realizar do horário do pôr do sol até o horário de eu dormir? Porque às vezes a gente tem tantas atividades que a gente precisa realizar do horário do pôr do sol até a hora de deitar, que se a gente for realizar tudo aquilo, a gente vai deitar lá pela meia-noite, ou vai amanhecer o dia trabalhando, né? Trabalhando. Lavando roupa, né? Então, assim, ó, veja que você não vai ter que mexer no planejamento só do horário de você dormir, mas você vai ter que começar a organizar a tua agenda de tal forma que você consiga terminar as suas atividades num horário hábil, né, para você ter tempo suficiente de construir uma rotina de sono. Então, isso é muito importante também. E o que seria essa rotina de sono? Bom, rotina de sono é justamente a gente deixar as atividades que nós temos que fazer de lado, né, encerrar nosso ciclo de atividades do dia,
construir uma lista de atividades que eu devo realizar no dia seguinte. Isso é muito interessante, porque se a gente tira a preocupação da mente e coloca a preocupação no papel, isso ajuda a diminuir nosso nível de ansiedade. Aqueles pensamentos perturbadores da madrugada, eles diminuem. Se a gente faz essa prática tão simples e aparentemente bobinha, né? Pega lá um papel, uma caneta e vai e diz assim, olha, quais são as minhas atividades do dia seguinte? Eu estou montando meu planejamento do dia seguinte. Você está tirando, na verdade, as preocupações, pré-ocupações, né? Se ocupar antes do momento, da sua mente e transferindo para um papel, transferindo para a agenda do seu celular, né? Eu vi que você anota muita coisa no papel, então eu acho que você vai preferir construir tua agenda no papel ao invés de construir a agenda também no celular, né? E aí você vai e constrói uma agenda das atividades do dia seguinte. Parece uma coisa tão boba, mas não é. Faz toda a diferença, porque você tira a agitação mental. Você já passou para o papel, você não tem que ficar se preocupando, ai, não posso esquecer de pagar tal conta amanhã. Você não pode esquecer a nota, né? Está anotado, certo. E agora eu não preciso mais ficar me preocupando com isso. Então isso é uma coisa bem interessante. Ó, a Josilene diz que faz e isso dá muito certo para ela. Um aspecto importante também é o seguinte, determine o horário da sua janta, né, e quais itens vão fazer parte aí do seu horário de janta para que você tenha uma janta leve. Evite de consumir gordura no período da noite, porque a gente sabe que isso interfere na digestão. Se interfere na digestão, porque a digestão à noite é mais lenta e a gordura é um nutriente de difícil digestão, o horário da minha última refeição e o que eu vou comer na última refeição pode interferir na minha qualidade de sono. Então, determine o horário, pense em cardápios que sejam mais leves, né, se possível, não tendo gordura, para que você realmente possa não ter a interferência, né, da questão do horário da refeição e o que come à noite, para a gente poder, né, ter uma boa qualidade de sono, né? Crie uma outra rotina de sono, onde você vai conseguir desenvolver, né, aspectos que tragam relaxamento. Por exemplo, um banho morno ajuda. Não sei se no Piauí ajuda, mas aqui ajuda. Mas aí no Piauí é complicado pensar em banho morno, né? No período da noite, né? Mas o banho à noite é sempre morno e não é chuveiro elétrico. Mas a água que chega é de morno para quente. Pois é, mesmo que não queira, não vai ter banho frio então, né? Só se algumas pessoas colocam gelo dentro de um balde para tomar banho. Meu Deus. Pois é, coisa aí. Então, banho morno você já tem. Então, não preciso indicar. Uma vez estava conversando com um amigo, né? E aí ele falou assim, cara, não sei se existe inferno, né? Mas se existe, né? Com certeza o caminho do escritório dele passa por Teresina, porque, meu Deus, é muito quente. Quente. Eu sei, eu presenciei isso aí, né? Eu fui uma vez e realmente é quente, né? Gostei muito das pessoas, mas não vou dizer que eu gostei do calor, não. O calor daí não me agradou. Mas o banho morno, ele ajuda a trazer um relaxamento. Talvez aí no Piauí, eu acho que o que traria um relaxamento seria um banho frio, não um morno, né? Mas depois, você fazer uma rotina de ter uma boa leitura, com seu abajurzinho ali de luz amarela, né? Isso é interessante. Fazer exercícios respiratórios, né? Fazer as suas orações, né? Fazer, né, esse momento de comunhão com Deus, tudo isso traz um grau de relaxamento, Cláudio. E esse grau de relaxamento ele vai te ajudar bastante, né, a diminuir o grau de tensão para você conseguir dormir, tá? Então, assim, ó, a Silvia está dizendo, eu também moro em Teresina, né? Então é quente mesmo, né? Ela conhece. E aí, nesse aspecto, trazer esse grau de relaxamento talvez seja a coisa mais importante de você focar durante o dia para que você consiga ter uma boa noite de sono. Dormindo melhor, Cláudio, você vai ver quantas coisas vão destravar na tua vida e quanto que você vai conseguir melhorar com relação ao controle da sua glicemia, a melhora do triglicerídeo, do colesterol e a redução do peso, que é algo que hoje é fundamental para você, é reduzir o peso. Você reduzindo o peso, você vai mudar de vida, vai ser outro nível. E aí, por isso, a gente precisa trabalhar nesse aspecto. Tranquilo? Ok. Eu acho que o foco tem que ser o sono agora. Não perca as coisas que você já construiu, né, no processo de alimentação.
mas tem um foco específico no sono. E assim que você conseguir regularizar esse aspecto, aí a gente vê o que a gente vai fazer com relação à atividade física e outras mudanças alimentares pela frente. Mas o foco hoje, pela nossa conversa, deu para entender que é o sono. Vai te ajudar muito. Ok, vai dar certo. Bom, Cláudia, fico muito feliz, né, pela nossa conversa, né, por você ter compartilhado sua experiência. Eu estou à disposição sempre para poder ajudar. Isso é um prazer realizar esse Today aqui diariamente, né? Agora tenho minha rotina de trabalho que começa também, né? Tenho que tomar um jejum e logo já tenho atendimento. Mas assim, foi muito bom conversar contigo. Espero que as pessoas que também participaram conosco tenham sido beneficiadas, né, por esse momento que nós tivemos aqui. Desejo um ótimo dia para todos vocês, tá bom, pessoal? Nos vemos amanhã no próximo Today, né, às 7 horas, quarta-feira, dia 23. Então, amanhã muito estamos obrigado, aí. Doutor. Opa, estou com uma amiga que entrou aqui agora, a Raquel, né, disse que lá no Rio tá frio, né? Eu fico tentando entender o que é o frio de vocês aí, viu, Raquel? Tento entender esse frio de vocês. 22, 23, vocês vão reclamando de frio? 22, 23 para mim é bermuda e camiseta ainda. Raquel, um abração para você, para o Jean, um abraço, Cláudia. Abraço para todos vocês. Doutor. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.